Olá, professor. Aqui é a dupla Samara Coelho da Silva e Danilo Maciel. E na nossa apresentação a gente vai demonstrar um teste diagnóstico utilizando Rede Neural Perception de múltiplas camadas, ou seja, MLP, para resolver um problema real de regressão. A base de dados que a gente escolheu, como o senhor pode ver aqui na tela do terminal, foi a Communities and Crime Normalized, perdão, meu inglês é muito bom, do CI Machine Learning Repository, e ela contém informações socioeconômicas, demográficas e policiais de diversas comunidades dos Estados Unidos, associadas à taxa de crimes violentos registrados pelo FBI. Todo o nosso processamento, treinamento e análise dos nossos dados foram realizados com Python e utilizando as bibliotecas do Scikit-Learn. Só explicando aqui a estrutura do nosso repositório. Aqui a gente tem a pasta onde vai ter nosso banco de dados. Aqui uma pastinha para poder salvar os resultados gerados após rodar o código. E aqui a gente tem uma pasta só para contendo o nosso código.py para rodar esse menuzinho interativo que eu acho mais interessante e mais bacana. Professor, aqui no terminal eu já rodei, tá? Todo o código para deixar o vídeo mais rápido, mas conforme eu vou passando, eu vou explicando. A nossa base de dados, ela possui 2.215 instâncias e 125 variáveis no total. A última coluna ela vai representar o valor que a gente quer prever, a proporção de crimes violentos por população, que é uma variável quantitativa contínua. Só que durante o pré-processamento, como o senhor pode ver aqui, 97 linhas foram removidas, e porque elas estavam sem um valor-alvo, e depois dessa filtragem a gente ficou com 2.118 instâncias válidas para o treinamento da rede. As variáveis explicativas, elas vão incluir diversos fatores quantitativos, como a renda média, a escolaridade, a densidade da população, a taxa de desemprego, a idade média da população, número de policiais por habitantes, entre outros, foram essas que a gente considerou. E também tem algumas variáveis mais categóricas, como o nome da comunidade, que foram tratadas automaticamente pelo nosso modelo mesmo. Tá, então, após a gente carregar os dados, o programa ele vai identificar as colunas numéricas e as categóricas. Aqui no nosso código a gente pode ver que ela identificou 120 colunas numéricas e 26 colunas categóricas. As colunas numéricas elas vão ser padronizadas com o Standard Scaler, que ajusta cada variável para média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. A gente usa essa padronização porque ela vai evitar que os atributos com escalas muito diferentes interfiram negativamente no aprendizado da nossa rede. Já as variáveis categóricas elas são convertidas para texto e tratadas com o One Hot Encoder, transformando cada categoria em vetores binários. Bom, professor, aqui a gente tem nosso código, as bibliotecas que a gente utilizou, aqui as pastas, né, todos os caminhos. Aqui é só um tratamento rápido. Aí aqui embaixo que começa de fato, a gente vai aí tratar os dados, as colunas, converter o que tiver que converter, enfim. E lá para baixo a gente vai ter o nosso menuzinho interativo para o usuário selecionar a opção que ele quer, né? Como que ele quer treinar a rede neural e etc. Bom, professor, é importante falar que a nossa rede neural utilizada, ela vai ter duas camadas ocultas. A primeira camada ela vai ter 128 neurônios e a segunda 64 neurônios. A função de ativação que a gente adotou foi a RLU, que é muito utilizada em modelos modernos por facilitar o aprendizado. O otimizador foi o ADAM, com taxa de aprendizado de 0.001, e o treinamento foi executado por até 800 iterações. A divisão dos dados ela foi feita pelo método Hold-Out, que separa uma parte para treinamento e a outra parte para teste. No nosso caso, 80% do conjunto foi usado para treinar a rede e os outros 20% restantes foram usados para testar o modelo, garantindo uma avaliação melhorzinha enfim, melhor para o tratamento desses dados que nunca foram vistos na nossa rede. Professor, voltando aqui para a nossa telinha do terminal, após o treinamento, o sistema ele vai calcular diferentes métricas de erro para avaliar o desempenho da MLP. E as principais métricas que a gente obteve aqui foi o erro, o erro absoluto médio, o erro quadrático médio, a raiz do erro quadrático médio, o erro percentual médio e, por fim, o coeficiente de determinação. Por fim, mais ou menos importante, nós temos o nosso gráfico de dispersão, que vai comparar os valores reais e os valores previstos pelo modelo. É importante destacar que quanto mais próximo os pontos estiverem da linha diagonal, melhor vai ser a previsão.
E aqui é possível observar que os pontos acompanham bem a tendência da linha, mostrando que o modelo conseguiu capturar de forma satisfatória o padrão dos dados. Enfim, professor, a rede neural perception de múltiplas camadas ela foi capaz de prever a taxa de crimes violentos com uma boa precisão e após a padronização e o tratamento adequado da base. Esse experimento ele demonstra como as técnicas de inteligência artificial podem ser aplicadas com sucesso em problemas reais de regressão envolvendo múltiplas variáveis. E foi isso. Muito obrigada pela atenção.